Bem-vindos e bem-vindas a mais um Divã de CNPJ, toda segunda-feira aqui no UOL, ou na TV por assinatura da sua preferência. E eu tô hoje com a Maíra, da Intel. Maíra, me conta, você foi CEO do Banco de Talentos, né? Companhia de Talentos. Companhia de Talentos, Isso. desculpa, por muitos anos. Muitos. Você sabe que eu fui, quando fui fazer, antes, né, de ser empreendedor, fui executivo e passei por vários programas de trainee. Eu sempre passei pela Companhia de Talentos, isso eu tô falando de 20 anos, mas Sim. você foi por 18? 18. 18 anos. E como que você chegou na Companhia de Talentos? A gente vai chegar na Intel daqui a pouco, que é meu grande objeto de interesse aqui. Tá ótimo. Mas eu queria saber, como que você chegou na Companhia de Talentos? Qual que foi tua formação? Eu fiz relações internacionais e desde os 16 anos, a gente estava batendo papo aqui antes, eu vim de uma família de classe média baixa, eu sempre quis ter minha grana, então eu fiz intercâmbio, consegui fazer intercâmbio no ensino médio, quando eu voltei comecei a dar aula de inglês. Então eu dava aula e entrei em relações internacionais, fazia relações internacionais, aí em um determinado momento eu falei, bom, ou eu vou procurar um estágio na minha área, ou eu vou fazer pedagogia. Você fez na PUC? Fiz. E aí eu falei, bom, beleza, então vou procurar um estágio na minha área e fui participar de um processo na Companhia de Talentos, assim como você participou de estágio. E aí no processo seletivo a Sofia, que é minha sócia até hoje, me conheceu, ela falou, eu adorei você não quer vir trabalhar comigo? Eu falei, nossa, mas é RH, né? Aí ela falou assim pra mim, começa sexta-feira. E a gente vê no que dá, faz um teste. Aí eu brinco que a gente tá vendo no que dá até hoje, né? Porque fiquei lá por 18 anos, depois decidi para educação, a gente fala disso daqui a pouco, mas continuo como acionista, continuo no conselho, e já lá se vão, isso foi finalzinho de 1999. Então, 25 anos de história aí nessa trajetória juntas. E você ficou 18 anos na Companhia de Talentos, o que foi o que te mobilizou quando você falou assim, essa história já deu o que tinha que dar? Algumas Qual coisas, foi o gatilho, né? que você teve? Primeiro, 18 anos é tempo à beça, né? É muito tempo. Muito tempo. Então, eu senti um pouco que eu aprendi o que eu tinha para aprender. E aí começou a me incomodar muito, assim. A Companhia de Talentos ou qualquer consultoria, ela te dá um camarote do mundo corporativo, né? Como você interage com muitos clientes, muitos setores e tal, eu comecei a observar alguns movimentos. Então, o primeiro é o processo de digitalização das empresas. Todo mundo começando a surfar essa onda, a gente pode falar bastante sobre isso se você quiser. O segundo é, por uma série de questões de governança, né, no mundo empresarial, as empresas começaram a se preocupar com coisas como diversidade, inclusão, sustentabilidade, enfim. E o perfil do jovem mudando muito. O jovem, quando nós éramos jovens, né, a gente deve ter mais ou menos a mesma idade, e a gente se formava na faculdade, a gente queria um emprego, né, pagar as contas, ter um emprego. Essa era a história de sucesso que a gente contava dentro da nossa própria narrativa, né? E assim, se nesse emprego a gente pudesse não ter um chefe muito idiota, né? Amém. E uma pequena perspectiva de crescimento, a gente estava satisfeito. E aí eu observei todo esse movimento de empreendedorismo, que eu acho que ele é um movimento maior do que só empreender. O que as pessoas passaram a associar é trabalho com paixão, trabalho com propósito. E tudo isso acontecendo, né? Então, jovens buscando outras coisas, as empresas se digitalizando, toda essa onda de sustentabilidade de longo prazo, de capitalismo consciente chegando no mercado. E aí eu olhava para a universidade, aí eu tô falando como sistema, cara, era exatamente a mesma coisa. Eram os mesmos professores dando as mesmas aulas, organizados em matérias, né? Assim, sem nenhum tipo de interdisciplinariedade, sem nenhum tipo de consciência do para onde o mundo estava indo. Ótimas exceções, mas eu tô falando de maneira geral. E aí, nessa altura, minhas filhas já tinham 8, 9 anos, eu já estava um pouco mais organizada financeiramente. E eu falei, eu quero fazer a parte dessa transformação. E aí, fiz uma mudança de carreira para educação. Essa é uma coisa muito interessante que você está falando, né? Porque hoje em dia, existe um mercado de trabalho que demanda talentos e que precisa de um talento preparado para o mundo contemporâneo, que é de um aprendizado rápido. Eu acho que, às vezes, não é nem de aprendizado, porque com a emergência de inteligência artificial... É identificar problema e saber fazer prompt antes de mais nada, né? Todas essas carreiras a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 10 anos. Quer dizer, a gente já perdeu a capacidade de entender a evolução da tecnologia, porque agora não é mais de ano para ano, é de mês para mês. Isso aí. Né? Essas empresas procurando talentos e tentando fechar esses talentos com a maior quantidade de... inteligências artificiais possíveis, automatizando toda a cadeia. E a universidade ainda no tempo medieval, né? É uma universidade basicamente do século XIX ainda.
Perfeito, até de algumas coisas anteriores ao século XIX, né? E as discussões ruins, né? Porque até quando começou essa onda toda de ChatGPT e tal, eu estava num grupo e a turma, a conversa começou assim, né? Com reitores de universidades e tal. Então, como é que a gente vai... E aí eles se referem muito a mim, porque como o Intel é uma faculdade de tecnologia, eles acreditam que eu tô mais atualizada, né? E tá, provavelmente. E provavelmente tô, né? E aí o papo era assim, como é que a gente vai proibir? Como é que a gente vai fiscalizar? E eu falei, gente, a gente não vai nem proibir, porque a gente não vai conseguir fiscalizar muito menos. Então, a gente tem que entender como é que a gente vai inserir isso no dia a dia dos alunos. De maneira ética, responsável, que tem 200 mil implicações, né? Não só para o próprio desenvolvimento do aluno, porque se tudo ele copia e cola do ChatGPT, ele de fato não está refletindo, aprendendo e tal. E do ponto de vista do uso dele quando ele sair da universidade. Porque qual que é a pior coisa que pode acontecer quando um aluno usa inteligência artificial na universidade? Ele não aprender. Agora, qual que é a pior coisa que pode acontecer quando ele não aprende e vai para o mercado? Pô, aí um monte de coisa ruim pode acontecer. Se ele não aprende as implicações éticas disso, se ele pensa num processo de automatização de uma empresa e não se preocupa quem que vai reeducar aquela força de trabalho. Enfim, tem muitas conversas que você precisa preparar os alunos para terem. E a turma tá parada, não vamos proibir, vamos fiscalizar. Né? Então, acho que o paradigma da inteligência artificial, de certa forma, ele vai ter o mesmo impacto semelhante ao que a pandemia teve para a digitalização. Né? Quem não era digital teve que virar. A inteligência artificial, assim, quem se atualizou vai ter que se atualizar, porque ela vai ser tão profunda a transformação de desemprego e de displacement, como falam em inglês, do mundo do trabalho, que a gente vai ter que fazer alguma coisa. E é engraçado que eu acho que a gente está vivendo um momento muito parecido com a emergência da internet lá nos anos 2000. É a mesma sensação que eu tenho, de você construir que o mundo vai mudar muito rapidamente. E hoje em dia, se a tua filha virasse para algum dos seus filhos virasse que você tem 2 mais 3, 5. Se eles virassem para você e falassem assim, não quero fazer universidade, não quero fazer faculdade, você se decepcionaria profundamente? Como meus pais provavelmente se decepcionariam se eu não tivesse feito engenharia? Os meus filhos, sim. Não porque eles são meus filhos, mas porque a gente tem condição de proporcionar acesso a universidades e cursos que estão atualizados, porque, como eu falei, tem excelentes exceções. Agora, se outra pessoa, outro jovem que não tivesse condição de ter acesso a um ensino contemporâneo, dissesse, eu não vou fazer universidade porque o que eu posso acessar é algo de 1930, eu entenderia. Não ficaria decepcionada. E eu acho que a universidade ainda é muito importante para profissões bem técnicas, por exemplo, engenharia, que envolvem tecnologia e tudo mais. Mas você acha que tipo de desafio esse anúncio de um mundo novo traz para a universidade? Que tipo de universidade você acha que vai ficar obsoleta muito rapidamente? Não vai conseguir mais preparar profissionais para esse mercado novo que está se configurando? Assim, em tese, na minha visão, todas. Todas. Né? Até, por exemplo, engenharia de informática, de digital. Eu me lembro que quando a Pina era pequena, minha filha, a gente falava, não, você tem que ensinar ela a programar. Até mais do que você ensinar ela espanhol. Hoje em dia, a programação também não faz muito mais sentido. Exatamente. Então, as que conseguiram mudar mais rapidamente, vamos pensar as da engenharia da computação, já estão desatualizadas também, né? Porque o grande tema da universidade é uma falácia de que a universidade ensina a pensar. Né? Para que a universidade existe? Para te ensinar a pensar criticamente, para te dar repertório, para te capacitar para criticar o mundo. E isso não é verdade há muito tempo, né? E não é verdade na maioria das universidades. De novo, tudo que eu falo tem exceção. Eu estou falando de maneira geral, de maneira geral como sistema. Então, eu acho que quanto mais distante da formação socioemocional, da formação de capacidade de resolução de problemas, da capacidade de pensamento crítico, mais chance tem dela se tornar obsoleta. Quanto mais próxima disso ela tiver, e aí usando inteligência artificial, promovendo o uso responsável, mais chance ela tem de se atualizar. Então, no Intel a gente adotou, e a gente teve o privilégio, que é um privilégio mesmo, de nascer no tempo do hoje, né? Então, a gente é uma das universidades mais recentes que tem. Então, ela tem 2 anos? A gente forma a primeira turma esse ano, então estamos entrando no quarto ano de operação, que é um baita privilégio.
Então, a gente já adotou, por exemplo, o ensino baseado em projetos radicalmente no currículo. Isso significa que a gente não tem disciplinas. Os alunos não cursam disciplinas. Os alunos têm um problema para resolver, um projeto para entregar, e eles aprendem coisas em torno, a serviço desse projeto, desse problema. Então, basicamente, ele tem um problema para resolver, o que eu sei, o que eu ainda não sei, o que eu preciso aprender, né? Então, porque essa é a lógica da vida, né? A lógica, não tem um livro. Quando você tem um problema nos seus empreendimentos, você não tem um livro que você pode, e nem um link do Google que vai te ensinar tudo o que você precisa saber para resolver aquele problema. Para o mundo, para a vida real, o conhecimento está desestruturado. Ele não está estruturado em livros, e apostilas e bibliotecas, né? Parte você aprende com alguém que já fez, parte você lê um artigo, não é assim? Sim. Então é isso que a gente acredita em termos de proposta de formação de repertório e conhecimento. Olha que interessante, quando eu vou contratar, recentemente eu contratei uma gerente de marketing para minha estrutura. Eu dei 3 problemas. 3 problemas reais, 3 problemas que eu estava enfrentando naquele momento. Permiti que o uso de inteligência artificial, só pedi para eles me apresentarem um memorial de raciocínio. Perfeito. Desse problema, para me dizer qual que era o percurso que eles tinham feito e quais ferramentas eles tinham utilizado para resolver o problema. E analisei a estrutura utilizada. Eu nem sequer chequei em qual universidade eles tinham se formado. E nem pedi isso. Perfeito. Então, assim, você é provavelmente bastante progressista na tua contratação na tua visão de talentos. Mas daqui a pouco, quase todo mundo vai poder ficar progressista, porque o conhecimento que já estava todo disponível, mais organizado do que já esteve com a internet, com inteligência artificial, ele vai ficar articulado. Né? E a inteligência artificial que a gente usa hoje é a pior que já existiu. Sim. Vai ser a pior que vai existir. Ela só vai melhorar. Então, todas as restrições que existem hoje, existem muitas, ela alucina, ela não cita fonte, ela fala umas maluquices, mas só vai melhorar com o tempo. Então, não podemos apostar que a gente não precisa mudar porque a inteligência artificial é ruim. A inteligência artificial só vai melhorar. Então, o que sobra para nós humanos, né, é desenvolver outras competências de pensamento crítico, relacionais. Tem um tema muito interessante que é um papo super filosófico, que é a finitude, né? Nós vamos sempre ser capazes de tomar decisões considerando a finitude, porque a gente vai morrer. E a inteligência artificial não vai. A finitude é um conceito importante para a liderança, né? Você saber que você não é eterno. Isso te coloca em condições, né? Da forma como você vai criar o seu filho para o mundo, preparar a tua empresa para ter longevidade independente de você. A inteligência artificial não tem finitude. Então, acho que a gente vai cada vez mais voltar. Tem uma discussão super importante sobre a renascença da filosofia, né? Da gente voltar para os conceitos filosóficos, que a gente tem as mesmas reflexões há 5.000 anos, né? Você volta lá, estuda filosofia, você estudou, você sabe. Você olha e fala assim, a gente está ainda lá parado no eu ou o outro, o individual ou o coletivo, são os mesmos dilemas, né? Então, acho que a educação ela vai ser forçada a viver uma revolução num ritmo que talvez não seja o dela. Os humanos, eles tomam suas decisões a partir da finitude, mas os negócios não, né? Não. Os negócios partem do pressuposto que são infinitos e que os recursos são infinitos também. Perfeito. Então, o que é um equívoco, né? O que é um equívoco gigante. Talvez a gente tivesse até que inverter. Total. O lugar porque pensar os negócios com finitude também. Eu acho que essa é uma das grandes dificuldades do capitalismo hoje, é pensar que os recursos são finitos e que as empresas, elas, em algum momento, elas também vão deixar de existir, porque ou que elas vão perder relevância, né? Relevância, ou porque elas não conseguem mais resolver um problema atual. E aquelas que conseguem viver para sempre são aquelas que conseguiram embutir dentro do seu produto a tradição, né? Aquela coisa verdadeiramente humana, artesanal, de qualidade, que é o que se chama hoje de luxo, né? O que eu acho que o ponto, assim, e aí todo mundo, os advogados pró-AI e tal, eles dizem que do mesmo jeito que vai se, enfim, extinguir empregos, surgirão outros empregos, porque todas as revoluções foram assim, né? Não como essa. Mas não como essa. Eu tô com você nessa, assim. Eu acho que vai ser... A extinção vai ser muito mais veloz e mais voraz do que a criação, do que a gente vai ser capaz de criar. Então, a gente vai ter que ter... E o que é pior, né, Facundo, é o seguinte. Quem entende muito desse assunto de regulação, né? Ronaldo Lemos, que é um cara que... Amigo. Eu querido, adoro. Que eu admiro muito. E vou até estar com ele hoje mais tarde. Manda um beijo pra ele. Manda assim. Ele fala que, assim, não vamos esperar que a gente vai conseguir ter articulação governamental para regular a inteligência artificial. Ou a regulação vai ser extremamente proibitiva, ou ela vai ser ampla demais. Vai ser muito difícil ter uma regulação no curto prazo útil. O que isso impõe, né? Impõe as próprias organizações que decidam usar
inteligência artificial, criar sua própria regulação, criar sua própria filosofia, teu próprio posicionamento sobre a inteligência artificial. E é por isso que governança é tão importante e por aí vai. Então assim, acho que a liderança nunca foi tão importante, sabe? Requisitada, assim, para refletir e propor as conversas difíceis, né? Eu acho que a autorregulação tá no caminho, assim, meio do anarcocapitalismo, sabe? Sim. Aquela coisa de que, não, a gente vai se autorregular, mas alguém não vai se autorregular. Sim. Seja no teu território ou seja na China, por exemplo. Perfeito. E aí, como que você escapa dessa? Pois é, e essa extraterritorialidade, que eu acho que é um outro assunto importante, né? Porque você para pensar hoje, eu fico apavorada, né, com as big techs, assim. Eu tenho assim, apesar de interagir com todas, tenho medo mesmo, porque são indivíduos com poder de Estado, né? Com capital e poder de Estado, tomando decisões empresariais, mas que afetam o social, o político do mundo. Né? É engraçado que você está comentando isso. A gente sempre fala de pós-capitalismo e todas as vezes que você coloca pós é porque você não consegue definir muito bem o conceito. Né? Fica aquela coisa, eu sei que vai alguma coisa além, sim, mas eu não sei definir muito bem quais são os atributos e qualidades dessa coisa além. Então, pós-capitalismo, sempre quando a gente coloca, é algo que vai além ou que está no final, a gente fala do fim, mas eu não consigo ver o que existe depois do capitalismo. Né? E eu ouvi tecnofeudalismo. Porque isso, assim, a inauguração do governo do Trump... Não foi? Foi, assim, uma imagem tão fundadora desse termo, porque você percebe que qualquer negócio que for existir a partir de agora, ele depende de grandes plataformas. Aquelas grandes plataformas estavam na linha de frente do governo do Trump. E a gente vai ver uma concentração cada vez maior de riqueza... E com a ascensão de inteligência artificial no dia a dia, uma dizimação de empregos dentro da classe média. É isso mesmo. E as pessoas que estão seriamente discutindo esse assunto estão discutindo renda mínima universal há um tempão, há mais de uma década, prevendo esse movimento, né? Porque é basicamente um feudalismo, né? É isso, assim, você não vai ter, e não vai dar tempo de reskill, né, de reeducar, então acho que eu sou uma otimista, né? Se eu não fosse otimista, eu não teria ajudado a fundar o Intel, mas eu fico, assim, tô bem atenta, eu tô uma otimista atenta, né, com o que vai acontecer. Eu acho que a gente precisa ser otimista, mas em algum momento... eu acho que está acontecendo um descolamento, assim. Se você não... A gente fala de renda universal, mas essa renda universal não vai ser suficiente para você consumir artigo de luxo. Não. Ou artigo que aspira ao luxo. Então, para quem essas pessoas vão vender? Tudo bem, vão vender plataforma, vai se digitalizar, mas e aí? Os bens de consumo? Eu acho que quando começar a atingir o mercado, crises... O problema é que quem sempre sofre as consequências disso tudo são os pobres, né? Os desfavorecidos. É sempre assim. É sempre assim. Então, acho que a gente vai viver tempos, não vou dizer sombrios, porque eu também sou otimista como você, senão eu não conseguiria também sair da cama de manhã. Mas complexos, no mínimo. Mas vão ser muito complexos. Acho que a maneira como a gente imaginava o mundo, todas aquelas narrativas de sucesso, tudo que a gente pensa hoje, até no campo do empreendedorismo, elas vão ter que ser reconfiguradas muito rapidamente. E o que me preocupa muito nesse movimento é a gente rechaçar a elite, né? Assim, a elite financeira, a elite intelectual e falar, não, a elite é má e abusa do povo e tal, e com certeza tem uma dose de verdade nisso, né? Porque o Brasil é grande, o mundo é um lugar muito grande, tem de tudo nesse mundo, mas eu acho que a única solução, um dos caminhos de solução disso é a consciência da elite. Então a gente precisa trabalhar com a elite financeira, a elite intelectual, a elite política. Senão, assim, a gente só vai ficar mais polarizado, a gente vai criar mais distanciamento. Então, por isso que eu me proponho a fazer um trabalho que articula as elites em prol de um projeto social, de impacto social relevante, né? Porque eu acho que a solução vai vir de dentro, ela não vai vir de fora e ela não vai vir desse caminho polarizado que a gente está indo. Eu não acredito nisso, eu acho que o movimento revolucionário, eu vou chamar assim, ele tem um valor enorme, porque ele aponta o caminho, ele traz a urgência, ele mostra para onde a gente tem que ir, mas as soluções que param em pé na linha do tempo são soluções que são construídas nesse coletivo, né, nesse encontro. E eu sempre fui também de uma forma tecnotópico, achando que talvez através da tecnologia ou de um despertar de consciência, não dessa geração, mas de uma geração que está vindo, a gente ia conseguir sair desse beco sem saída que nos encontramos hoje. Mas a minha grande ansiedade é se vai dar tempo.
É uma boa pergunta essa, né? Se a gente vai conseguir articular isso a isso a gente tempo. precisa de no mínimo 20, 30 anos para que isso acontecesse. E é que nem diz o Gonzaguinha, né? Acredita na rapaziada. Exatamente. Rapaziada que tá vindo aí. E aí, quando você saiu da Companhia de Talentos, você imediatamente quis implementar o projeto da Intelli? Você já tinha isso fermentando dentro de você? De jeito nenhum. Eu queria trabalhar com educação, eu não sabia nada. Ou sabia muito, sabia o óbvio, que todo mundo sabe. Então, um pessoal que confiava em mim como executiva, como pessoa, me deram uma chance, uma oportunidade. Então, eu fui trabalhar onde me contrataram, basicamente. Assim, para onde você foi? Eu fui para uma empresa chamada Adtalent, que é uma empresa americana, que tinha marcas aqui no Brasil, é um player global de educação listada na Bolsa de Nova York. Para mim, foi um aprendizado fantástico, só gratidão. Aprendi muito e aí começamos a fazer um projeto lá nessa linha do que a gente estava conversando, né? De trazer as competências socioemocionais, o pensamento crítico, atualizar um currículo que estava muitas vezes antigo. E a gente estava no meio desse trabalho e aí essa empresa foi vendida. E aí foi vendida para um grande grupo educacional que faz um trabalho que tem um valor no sentido de democratizar o acesso ao ensino superior. Tenho várias críticas, mas enfim, faz um trabalho importante, mas não era o que eu queria fazer. Eu queria fazer um trabalho artesanal de educação para poder repensar, ter a oportunidade de repensar a educação. E aí, nesse momento, surgiu, depois que a gente vendeu para esse grande grupo educacional, todos os ativos do Brasil, surgiu uma oportunidade de fazer, com uma turma que tem bastante recurso, o Intelli. E aí eu falei... sabe quando assim, aquela... Mas, desculpa te interromper, mas Imagina. só para eu entender. Era um projeto dessa turma, do Esteves, né? Isso, era um sonho que Era eles um sonho tinham. que eles tinham. Isso. E eles tinham alocado uma parte das suas fortunas para construir... Porque elas não têm fins lucrativos, até onde eu sei, né? Não tem fins lucrativos. Então, eles ficaram com esse desejo de fazer algo a respeito desse problema, porque eles estavam... Dois movimentos aconteceram, né? O primeiro eles estavam viajando muito, o BTG na época estava se digitalizando, então eles estavam fazendo muito benchmark e viajando muito para conhecer estruturas de digitalização de empresas. E aí eles chegavam lá, então muita dificuldade de contratar gente. Primeiro problema. Segundo problema, indo para fora do Brasil, falando com investidores que investem principalmente em empresas de tecnologia, o papo era, pô, por que você investe tão pouco? Gosto do Brasil? Gosto, pô, amo o Brasil, acho o Brasil um espetáculo. Por que você investe tão pouco lá? Não, porque vocês têm um gargalo de talento. Vocês não formam gente suficiente para a área de tecnologia, seja engenheiros da computação, cientistas da computação, e isso, se eu investir, o dinheiro não vai retornar, porque eu não vou conseguir crescer a empresa, escalar a empresa e tal. Então, eu tinha uma perspectiva do investidor internacional e uma perspectiva deles aqui tentando contratar gente. Aí, no paralelo, pô, estamos buscando um projeto nosso para fazer. Juntaram as três coisas e falaram, vamos fazer uma iniciativa educacional na área de tecnologia. Aí, nesse ínterim, a gerente de projetos, que é a Ana, que veio tocar isso como projeto primeiro, ela tinha sido minha mentorada, né, na minha história, me ligou e falou, você está trabalhando com educação, você me dá uma ajuda? Comecei a ajudar informalmente. E aí, isso no projeto no... Assim, não tinha nem PowerPoint. Era Entendi. tipo um monte de ideias e tal. Aí ajudei ela como ajuda mesmo. E aí, no final desse processo de ajuda, eles estavam procurando uma pessoa para ser CEO, para liderar o projeto. Conversaram com um monte de gente, não gostaram de ninguém. Aí eles falaram, pô, vem você tocar. Falei, cara, vocês estão loucos, né? Porque assim, eu não sei programar para salvar minha vida. Não entendo de tecnologia. Não tem problema, você é inteligente, você aprende, você é uma ótima líder, você é empreendedora, sabe tirar as coisas do chão. E aí eu comecei com a Ana. Então, eu brinco que no início éramos 4. Eu, a Ana, o PowerPoint e o cheque. Hoje somos 100 e 700 alunos. Então... E aí, no final das contas, para eu entender como funciona a Intelli, como que é o processo seletivo? Quanto custa uma mensalidade? R$7.000. Então, como funciona, né? Então, assim, na origem do projeto, a gente queria que o projeto fosse muito inclusivo, porque é um projeto do Brasil para o Brasil, é um projeto extremamente brasilianista, né? E a gente queria que o Brasil tivesse representado ali, e assim é, tá? Então, a gente disse, olha, para a gente sustentar essa operação, a mensalidade, a gente quer competir, a gente tem que ter recurso financeiro para criar uma faculdade de ponta. Criar uma faculdade de ponta custa. Você tem que pagar bem professor, você tem que ter instalação bacana, laboratório legal, você tem que ter, né? Mas vai ser o seguinte, quem puder pagar, paga. E quem não puder pagar, a gente dá bolsa. Então, hoje, metade dos nossos alunos são alunos que pagam mensalidade. E a outra metade recebe. E a outra metade recebe bolsa. E a nossa bolsa não é só mensalidade. É mensalidade, moradia, alimentação, computador, inglês. Moradia? Moradia, a gente dá moradia numa moradia estudantil ali no Butantã. Então, a gente consegue trazer gente do Brasil todo.
para estudar com a gente. Gente talentosa, que mais tem no Brasil, é gente talentosa sem recurso financeiro. Quantos alunos hoje são? 700. 700. Então, a gente tem gente literalmente de todos os estados do Brasil, mais de 200 municípios, enfim. Então, como é o processo seletivo? Aí a gente falou, bom, se a gente quer trazer gente do Brasil inteiro, não adianta a gente fazer um processo seletivo só presencial. A gente precisa fazer um processo seletivo que permita que a pessoa lá em Manaus consiga, ou no interior do Amazonas, consiga participar. Então, é uma prova só lógica e matemática. Por quê, Facundo? Porque se a gente pede inglês, o aluno que estudou, às vezes, numa escola pública que não tinha um bom programa de inglês, não sabe. A gente exclui. Mas a prova é uma prova muito mais de raciocínio lógico e matemática, porque disso não dá para abrir mão, senão ele não consegue ser engenheiro. Você não consegue cursar computação sem o mínimo de conhecimento. Então, é uma prova difícil de lógica e matemática, só. Aqui a gente aplica uma nota de corte. Aí ele tem mais 2 etapas, uma que a gente chama de perfil. Ali ele vai contar a história de vida e a gente está interessado em delta. Ou seja, aonde você chegou, sim, mas de onde você saiu? Quanto maior o delta, mais interessante é o candidato para a gente. Probabilidade de entrar. Exatamente. Ali ele fala também de ambições futuras, ele conta dos projetos que ele fez fora de sala de aula. Pô, ajudava minha avó a vender coxinha, sou medalhista de matemática, tudo que ele fez extracurricular. E aí uma dinâmica em grupo, onde a gente observa eles se comunicando, colaborando, tudo online. E ali sai a lista de aprovados. Uma composição de nota dessas 3 atividades. Essa primeira lista de aprovados, ela é independente, é o que os Estados Unidos chama de need blind. Ou seja, a gente não sabe quem precisa de bolsa e quem não precisa. Tá todo mundo numa única lista. E aí aplica-se para o programa de bolsas. Aí ele manda a documentação financeira da família e tal. E aí é um processo apoiado por assistentes sociais, que tem muita experiência em fazer isso. E aí a alocação de bolsa é baseada na necessidade de cada família. Então tem gente, por exemplo, que precisa de tudo. A gente tem uma aluna, por exemplo, que agora está até nos Estados Unidos fazendo um intercâmbio. Ela vem de um quilombo no interior da Bahia. O que ela precisa? Absolutamente tudo. Moradia, alimentação, mensalidade, tudo. Agora, a gente tem aluno, por exemplo, que mora no Butantã. Não precisa de moradia, ele consegue chegar na faculdade. Então, ele não ganha moradia. Então, a gente faz essa alocação caso a caso, de acordo com cada família. Na moradia estudantil hoje, vocês têm quantas pessoas? Praticamente todos os bolsistas moram lá. Uau. Então, quase 400. E eu nunca tinha ouvido falar. Eu tô me sentindo ignorante, porque eu nunca tinha ouvido falar de uma iniciativa como essa. É, muito legal. E os professores vocês trouxeram de onde? De tudo que é lugar. Porque a gente... o processo para você entrar... Como professor? No corpo docente. Docente. Bom, ele aplica, a gente abre editais de vagas e tal, ou a gente recebe indicações, a gente mantém um edital aberto continuamente. Aí ele faz análise de currículo, porque para o Ministério da Educação, para o MEC, doutorado e mestrado são importantes, né? Tem muito valor. Então, isso. E aí ele faz uma aula teste e uma entrevista comigo, onde a gente olha a cultura. Porque o Intelli tem uma cultura... uma filosofia educacional muito particular. A primeira coisa é que, assim, a relação com o aluno, ela não é uma relação vertical. Como a gente ensina por projetos, a relação é muito horizontal. Então, eu brinco que para trabalhar no Intelli, o professor tem que gostar de aluno. O que não é verdade, necessariamente. Tem muito professor que gostaria de só pesquisar, por exemplo, mas é obrigado a dar aula. Né? Nem gosta de dar aula. Não tem nenhum problema, nem todo mundo é obrigado a gostar. Mas no Intelli é muito importante que goste. E que seja muito curioso, seja inconformado, porque se ele quer dar aula, a mesma aula com PowerPoint lá, não vai se dar bem. Vai se dar bem. E vocês apresentam os projetos? Me dá um exemplo de um projeto que vocês colocam já logo no primeiro ano. Então, vou te dar... Porque o que a gente sacou, né? Assim, esse movimento de transformação digital, ele pegou todo mundo... Teve gente que estava mais preparada e gente menos preparada. Tô falando de empresas, né? Então... Tudo isso para dizer que toda organização hoje tem um problema de tecnologia para chamar de seu. Todo mundo tem um monte de projeto tecnológico na gaveta. Então a gente pensou o seguinte, já que a gente vai ensinar por projetos, e se ao invés da gente inventar os projetos, a gente não conectar com problemas reais do mercado, da sociedade? Então é isso que a gente faz. Então vou te dar um exemplo. A Faculdade de Medicina da USP é um super parceiro nosso de projetos. Eles têm como responsabilidade deles promover a prevenção do câncer. Como que eles fazem isso hoje? Eles fazem palestras em escolas, tá? Escolas públicas e tal. Porque o principal vetor de transmissão de conhecimento, muitas vezes, é o jovem, em famílias de baixa renda. O jovem está na escola, ele aprende na escola e ele leva para casa, para a mãe, para o avô, para a tia, o conhecimento. Então, o que eles falaram? A gente quer digitalizar essa experiência através de um jogo. E o primeiro projeto que o aluno faz, ele entra. Primeiro projeto, desenvolvimento de um jogo digital.
Então, a gente traz o conteúdo da medicina da USP, o professor Roger, que é o querido, que é o diretor da faculdade, acompanha os alunos, e a gente transformou todo o conhecimento que estava em PowerPoints, em apresentações, num jogo digital, e distribuímos para a escola, para a rede pública do Estado de São Paulo. Esse é o tipo de projeto. A gente faz projetos, por exemplo, de monitoramento no campo, das colheitadeiras do campo, né? Por segurança. Porque quando você está com um operador de colheitadeira, está lá no meio do Mato Grosso do Sul, colhendo cana, por exemplo. Para ele se perder, é muito fácil. E as áreas são muito extensas. Então, eles criaram um dispositivo que eles conseguem monitorar em tempo real. Se tem um acidente, se tem alguma coisa, eles conseguem atuar. Uma empresa do agro. E por aí vai. Então, tudo por GPS, suponho. RFID, que é barato, é fácil de implementar. Então, os alunos desenvolvem todo um protótipo, todos os protótipos, e trabalham junto com as empresas. Ao fazerem isso, elas conhecem um setor. Saúde, agro. Finanças e tal. E tem uma coisa com começo, meio e fim, que realizam algo, né? Não é uma prova só. Pô, eu aprendi isso aqui, apliquei aqui, vi que... E você sabe melhor que eu que... Muitas vezes, na prática, a teoria não funciona, né? Então, você tem que adaptar, buscar mais conhecimento. Enfim, a gente está muito feliz com o modelo, é muito legal. E tem alguma ideia de você transformar, de você criar uma esteira pós-Intel? Por exemplo, um projeto que foi desenvolvido aqui vira um negócio. Sim, super. E vira uma empresa júnior, e aquelas pessoas que se formaram juntas são sócias de um novo negócio, de um novo projeto que vai ser, no final das contas, implementado e transformado numa empresa. Sim, eu tinha uma crítica muito grande, lembra da minha era companhia de talentos, né? O que eu via, assim, que eles saíam com um diploma, mas não sabiam trabalhar. Quem aprendia a trabalhar era quem fazia a empresa júnior, era quem fazia o estágio. Sim. Né? Então, o que a gente fez? A gente concentrou todo o conteúdo técnico dos cursos nos 3 primeiros anos. E o último ano a gente batizou de trilhas de carreira. Então, ele tem a trilha acadêmica, para quem quer ser pesquisador ou professor, a trilha corporativa, para quem quer trabalhar numa grande empresa já existente, e a trilha empreendedora, para quem quer empreender. E hoje, qual a porcentagem que escolhe cada uma dessas trilhas? 40 na trilha empreendedora, 40 na trilha corporativa e 20 na trilha acadêmica. Que interessante saber disso. Gente, eu tô fascinado com essa ideia, porque é muito, muito inovadora. Muito revolucionário. Eu nunca tinha ouvido falar de um projeto como esse. É muito legal. Eu sou muito orgulhosa, assim, foi meu bebê. E hoje, como que esses alunos, que, por exemplo, essa aluna que estava morando num quilombo ali no interior da Bahia soube do Intel? No primeiro ano, a gente fez muito trabalho com relações públicas, de divulgação, em canais, assim, até assim, no Bom Dia Brasil, sabe, assim, massa, para chegar nesses lugares e tal. Depois, como a iniciativa é tão única e tão virtuosa, notícia boa corre rápido, né, Facundo? As redes são muito mágicas. Você sabe disso, assim. Um aluno fala para outro, que fala para outro, que fala pro primo, né? Então, hoje, assim, na comunidade de potenciais bolsistas, muito distantes, assim. Esse ano, a primeira cidade com mais alunos colocados é Manaus. Porque a gente teve 2 ou 3 alunos de Manaus que vieram muito bem colocados, aí divulgaram, enfim, aí foi. E hoje em dia, qual que é a concorrência por vaga? 9 por vaga. Que é bastante. Para uma faculdade que nem formou a primeira nem turma, né? formou a primeira turma, gente. E como que o mercado está respondendo? Vocês têm uma relação, imagino que 40% dos alunos buscam o mercado corporativo. Vocês estão encontrando... É porque você também veio da companhia de talentos, né? Então você está construindo, dentro dessa trilha, relações com as grandes empresas para depois conseguir fazer a alocação desses talentos, por exemplo, em... programas de trainee. Super. Já estão, todos eles, a partir do 3º ano já podem estagiar, então quase 90% já estagiam. Os que não estagiam ou estão empreendendo ou estão desenvolvendo pesquisa. A gente tem um grupinho bem focado em pesquisa, que faz iniciação científica e tal. Mas a maioria está estagiando em ótimas empresas, na minha opinião, a maioria. E o mais interessante, o delta em renda é fantástico, né? Porque tecnologia paga muito bem. Então, assim, a gente tem um grupinho de alunos que está numa consultoria, renda familiar, entram lá com renda familiar, 2 salários mínimos, 2 salários mínimos e meio, familiar. Vivem 4, 5 pessoas com essa renda. Estão estagiando já ganhando R$8.000 e agora foram efetivados ganhando 13. Nem se formaram ainda. Então, tecnologia também, uma das razões pelas quais a gente escolheu fazer tecnologia é porque o delta em renda
é muito rápido. Você consegue fazer ascensão social em uma geração. Você não precisa esperar 4 gerações para fazer ascensão social, né? E aí isso é super virtuoso, porque ele volta, ajuda a família, faz o irmão estudar e por aí vai. Distribui renda, né? Distribui renda, de fato. Reduz desigualdade social. É isso. E abre a cabeça, né, para um mundo, pode trabalhar em qualquer lugar do mundo. A gente tem aluno, por exemplo, fazendo estágio e fazendo intercâmbio na Technion de Israel, que é uma escola referência em tecnologia. A gente tem 9 alunos morando fora, a gente recebeu 4 agora da Argentina. Então, estamos indo, assim, estamos desbravando. Quais são os cursos hoje que são oferecidos? Engenharia da computação, ciência da computação, sistemas de informação, engenharia de software e administração e tecnologia. Administração em tecnologia? Com tecnologia. Com tecnologia. Com tecnologia. Porque a nossa filosofia é que todo negócio se tornou um negócio de tecnologia. Sim. Não vai mais existir essa coisa da área de TI. Isso transversalizou de uma forma que um administrador hoje que não conhece tecnologia não vai conseguir ter eficiência, escala e tal. Então, assim, imagina que a administração em tecnologia está nessa ponta aqui, que é a tecnologia aplicada ao negócio, tá? Sistemas de informação é um curso bem parecido, é como é que eu penso tecnologia para servir um negócio. A engenharia da computação é quem faz o hardware, muitas vezes. Entendi. Tá? Então, essa máquina foi feita por provavelmente um engenheiro da computação estava presente nesse processo. O cientista da computação, ele pensa os algoritmos. Ele tem a matemática que está por trás de um sistema operacional que a gente não enxerga, mas se ela não existisse, a gente não estaria conseguindo utilizar. E a engenharia de software é bem focada na programação de software. Fica entre um e outro. Exatamente. E aí o que a gente faz, o primeiro ano é comum. Primeiro ano de curso é comum a todos os cursos, porque do mesmo jeito que você não sabe, eu não sabia, engenharia sim, né? A maioria das pessoas não sabem a diferença. Então elas têm o primeiro ano para experimentar e ao final do primeiro ano decidir qual curso querem fazer. Então todo mundo entra... Não importa se você faz administração ou você engenharia da vai escolher computação. Especialização no segundo ano. A partir no segundo ano. E você não pensa... Esse modelo que parece que é muito vitorioso, né? A gente vai descobrir daqui a 2, 3 anos, mas ele se mostra muito... Sim, promissor. Promissor. Você... tem a intenção, tem outras universidades querendo aprender com o que vocês estão fazendo? Sim. Como que funciona a colaboração desse modelo pedagógico com outras instituições de ensino? A gente é absolutamente portas abertas, tá? A gente mostra tudo, conta tudo, divide tudo. A gente faz isso formalmente num encontro anual, onde a gente recebe educadores do mundo todo que vêm aprender com a gente. Começou com educadores brasileiros, depois isso se expandiu. Desculpa a pergunta. É um modelo absolutamente brasileiro ou vocês tiveram alguma inspiração na gringa? Pegaram, sei lá, um modelo mexicano? Que essa educação voltada... ou fundamentada no problema, eu já tinha lido uma vez sobre uma escola mexicana que conseguiu uma das melhores notas de matemática. Os seus alunos conseguiram uma das melhores notas de matemática no mundo, porque tinha uma abordagem mais ou menos, até onde eu me lembro, parecida. Como foi escolher esse modelo pedagógico e como que vocês observaram de fora? Quais eram as melhores práticas que poderiam ser incorporadas no Intelli? Então, assim, o ensino baseado em projetos, que é um pouco diferente do ensino baseado em problema. O ensino baseado em projetos, que é o que a gente usa, imagina, não tem problema. É confuso mesmo. A gente não inventou nada, absolutamente nada. Isso aí tá na literatura, tem uns 500 doutorados sobre isso. A primeira pessoa que escreveu sobre isso foi um filósofo da educação chamado John Dewey, em 1917. Tá? Então, assim, isso aí tá aí desde que o mundo é mundo. O que a gente fez, o que é o mais difícil de fazer, a gente implementou. Tá? Radicalmente. Então, o que existe? 1000 iniciativas por aí. Pessoas que usam os projetos como estratégia de ensino e aprendizagem. Então, por exemplo, você imagina que você tenha feito o TCC. Sim. Um TCC é um projeto. Sim. Tá? Às vezes você tem disciplinas que tem um projeto dentro. Quando a gente vai na feira de ciências da escola e monta um sistema solar. Aquilo lá é um projeto dentro de uma disciplina. O que a gente fez de diferente e aí único é não ter disciplinas, só ter projetos e os conteúdos estão em torno dos projetos. Então isso eu não vi em lugar nenhum do mundo nessa radicalidade, vamos chamar assim. Agora, projetos tem N iniciativas que usam projetos. Quem faz o que a gente faz por um semestre é uma faculdade que fica nos Estados Unidos, chamada Olin, que é uma escola de engenharia, fundada também por empresários, pela família Olin, que tem disciplinas antes, tem disciplinas depois, e por um semestre eles fazem exatamente o que a gente faz. Então a gente aprendeu com a experiência com eles e a gente explodiu isso para todos os semestres. A gente não faz por um, a gente faz em todos. E aí, o MEC, como que vocês conseguiram, já que não tem as disciplinas, como foi esse trabalho de convencimento do MEC de que realmente o curso preparava esses alunos para o mercado de trabalho? Porque eu imagino que não deve ter sido
Porque você tem uma maneira de pensar o ensino e vocês estão rompendo com essa estrutura. Sem dúvida. E o MEC, que é aquela instituição que baliza, que no final das contas aprova, não aprova, dá nota pro curso e tudo mais. Como que foi esse processo de convencimento? Muito interessante, né? Porque assim, o sistema... Muita gente me pergunta, né? Eu participo de debates, por que que a educação muda tão lentamente? Por que que o sistema educacional inova tão pouco, né? E o primeiro culpado é o MEC, né? E isso é uma falácia. O sistema educacional muda tão pouco não é porque o MEC não deixa. Não é porque o MEC não deixa. É porque custa caro, Facundo. Dá trabalho, você tem que tomar risco. Você sabe o que é isso? Inovar dá trabalho. Fazer o que todo mundo já fez é muito mais barato, muito mais certo, muito mais chance de sucesso, vamos dizer assim, se você fizer. O que te dá mais trabalho? Abrir um restaurante por quilo ou criar os empreendimentos que você cria? Obviamente, né? Né? Mas a recompensa é maior. Exatamente. Então é para pra quem? É pra quem tá afim, né? Pra quem quer ter essa recompensa, pra quem se importa com isso. Então, tudo isso pra dizer que, assim, o MEC, ele é muito estrito em o que você vai ensinar. Então, se você pega uma diretriz curricular de um curso, ele é muito específico em relação ao que aquele curso tem que ensinar. O quê? E quando ele fala do como, porque a gente ensina tudo que o MEC pede. A gente só usa um como por projetos. O como, além dele ser muito amplo, de acordo com o MEC, ele incentiva a prática, ele incentiva a interdisciplinaridade, ele incentiva tudo isso. As pessoas não fazem porque é difícil. Então, assim, o ensino é do jeito que ele é muito mais por convenção e custo do que por regulação. Eu sou super fã do MEC, assim, a gente foi um trabalho muito gostoso com eles, de contar o que a gente faz, muito entusiasmo do outro lado, como uma prática inovadora. Então, assim, tenho zero a reclamar. E você acha que a gente poderia usar essa metodologia por projetos no ensino fundamental e no ensino médio hoje? Eu acredito que sim. As minhas filhas estudam numa escola por projetos, que eu acredito muito. Você pode falar o nome da escola? Posso, claro, chama Camino School. Que é uma escola que tem uma metodologia, óbvio, adequada à idade delas, muito parecida, que eu acredito muito, então super dá, assim. É claro que respeitando a realidade de cada idade, né? Então, assim, para a formação básica, né, de conceitos de matemática, muitas vezes tem que ter aula, o professor tem que te explicar aquilo e tal. E a gente tem aula lá no Intel, eu adoro aula, não tem nenhum problema. Meu problema é só aula e só prova, né? E não materializar o conhecimento. Porque a gente não guarda. Eu brinco assim, né? O meu marido estudou no ITA, né? Então todos os amigos dele fizeram ITA. E, obviamente, são todos muito inteligentes. E aí, quando eles vêm me questionar sobre o modelo do Intel, eu falo assim, então tá bom, me fala o seguinte. Qual é a fórmula de Bhaskara e pra que ela serve? Uma pessoa de 50 anos normal, ela não lembra mais. Mas todo mundo aprendeu a fórmula de Bhaskara e pra que ela servia. Mas se você não usa, você não aprende. Agora, se eu te pedir pra fazer uma regra de 3, que é um conhecimento que também todo mundo aprendeu na escola, você vai saber fazer. Sabe por quê? Porque você usa. Por que você sabe sistema métrico? Porque você usa. E o que você não usa, as pteridófilas, briófilas, você lembra? A não ser que você seja biólogo ou trabalhe, não vai saber, né? Então eu não acredito mais no conhecimento pelo conhecimento, eu acredito no conhecimento que a gente usa, que a gente aplica, que a gente sabe para que serve. Isso é muito interessante, né? Porque eu, por exemplo, como engenheiro, vejo com certo desgosto como que se ensina matemática nas escolas. Sim. E não muda. É sempre decorar uma fórmula, aplicar essa fórmula, passar na prova e desencanar daquele assunto. É isso. Olha quanto tempo perdido, né? E assim, e ao mesmo tempo a matemática tem uma beleza, é a linguagem das coisas, a linguagem de tudo aquilo que a gente usa, é a linguagem da natureza, o verdadeiro, né, Esperanto, é aquela linguagem universal, assim, todos os chineses, os americanos, independentemente do lugar onde você se encontre, a matemática é a mesma, é o fundamento das coisas. Que bonito isso, né? O Esperanto é a matemática, eu concordo. E aí no final das contas é isso, você perde a poesia da matemática, perde a poesia do infinito, perde a poesia de que existem infinitos maiores que outros infinitos. E se você vai pensar filosoficamente sobre a matemática e que problemas que ela está resolvendo, é apaixonante. Sem dúvida. Né? Como as línguas também podem ser apaixonantes. Só que isso se perde numa militarização, numa coisa quase disciplinar, como Foucault chamava, daquela coisa que te coloca dentro de uma necessidade de um saber que não vai ter prática, que você não sabe por que você está aprendendo e porque é assim. E aí você esquece, né? E você esquece. E às vezes esquece até porque quer, né? Fala, não vejo a hora de esquecer isso, não precisa mais saber isso. Você cria um desgosto. Minha filha é uma ótima aluna, mas no final das contas eu ainda sofro por ela por conta da quantidade de exercícios. A vida dela é a vida de um executivo. Ela sai da escola
chega da escola e tem que fazer mais sei lá quantas lições, fica até as 9 horas da noite, porque fica super preocupada, porque no dia seguinte tem que acordar para fazer outras atividades, não vai dar tempo de chegar na escola, vai chegar na escola, vai levar refo, ou qualquer coisa do gênero, vai levar um apontamento porque não fez a lição. E é uma... Se você trabalha por um projeto, é como você disse, tem um começo, um meio, um fim, e você tem uma aplicação do saber, né? É isso aí. E uma satisfação de ver aquilo materializado, né? Quando você vê aquilo pronto, você fala, olha, agora... O que eu brinco, eu tinha uma angústia muito grande, né? No ensino, das pessoas estudarem algo e de serem o seguinte, né? Eu não sei para que isso serve. Por que eu tô aprendendo isso? Para que isso serve? O que eu gostaria de ouvir, eu ouço muito no Intelli, entendi para que isso serve. Agora eu entendi por que eu tenho que saber vetores. Porque esse objeto vai se movimentar na tela e eu preciso fazer cálculo vetorial. Agora eu entendi para que isso serve. Isso que dá gosto, né? E em cima dessa sua construção da poesia da matemática como linguagem, você vê, né? A tecnologia ela é uma aplicação da matemática, né? Não deixa de ser a matemática aplicada, de certa forma, se transforma em tecnologia. Bits and bytes, programação 0 e 1 e tal. E tecnologia, eu costumo dizer que é o que tem de mais perto de magia. Eu não sei se você tem um pouco essa Asimov. Né? Lembra que qualquer forma de tecnologia, dependendo do eu não me lembro da frase exatamente, mas a tecnologia se aproximava da magia quanto mais avançada ela era. E aí você pensa, né? Assim, até uma coisa muito óbvia que passou a fazer parte do nosso dia a dia, né? Você dá 2 cliques no seu celular, aparece um cheeseburger na porta da tua casa. É bastante mágico isso, né? Agora, o que a gente vai ter que pensar é como é que a gente vai ensinar as pessoas a fazerem magia do bem? Porque magia do mal é fácil fazer também, né? Então, acho que impõe a gente uma reflexão do papel do ensino da tecnologia com filosofia, com ética, com responsabilidade, porque senão eu fico muito receosa, assim, do que vai virar. Esse é um bom ponto. Vocês colocam filosofia dentro do currículo? Super. Ética, estudos de ética, demais, política, porque a tecnologia também é política, né? Ela serve a um fim. É isso aí. Cada vez mais. É uma ferramenta política, sempre foi. É isso aí. Muito. E agora está cada vez mais patente, né? A gente estava falando das Big Techs e do Trump e tudo mais. É isso. Agora a gente percebe que por trás de toda a tecnologia existe uma vontade de afirmação de um mundo. Perfeito. Que vai defender alguém. Nenhuma tecnologia amorfa ou desprovida, ou apolítica ou desprovida de qualquer tipo de intenção de mundo, né? É isso. Acho que hoje ensinar a tecnologia sem a reflexão da ética, né, e da responsabilidade é uma irresponsabilidade, assim, é uma loucura. Então a gente tem 10% do nosso currículo dedicado em carga horária, né, um currículo de liderança que discute, entre outras coisas, cidadania global, responsabilidade social, papel do líder e por aí vai. Curricular, né? Dentro do currículo. Que delícia de papo, mãe. Foi ótimo, Nossa. Né? Passou rápido. Nossa, passou muito rápido e assim, para quem tá nos ouvindo, dá a esperança de um outro futuro, porque quando a gente fala de Brasil, e a gente fala desse Brasil do futuro que nunca chegou, né, efetivamente, da gente sair desse beco histórico que a gente se encontra, porque a gente não resolveu o passado e tudo mais, eu sempre ouvi aquela esperança, não, a única saída do Brasil é através da educação. Como aconteceu com os tigres asiáticos ali na década de 60 e 70. E quando falavam, não, porque o problema do Brasil é a educação, eu falava, pô, não há nem mais o problema da educação, porque a educação ela tá tão defasada com relação ao mundo que eu nem acredito que a educação vai nos salvar. E aí eu pensava, pô, agora a gente tá num buraco negro, porque a gente não consegue sair dessa força gravitacional que vai sempre nos colocar num escanteio histórico, assim. A gente sempre vai ser um país subdesenvolvido, sempre um país limitado do ponto de vista de relevância mundial. Mas quando você começa a falar de uma educação voltada para projetos, aí a gente consegue... Eu estava pensando, pô, que incrível, né? Porque na nossa escassez, a gente tem uma criatividade muito mais palpável para a resolução de problema. E para criar articulações entre saberes que são completamente desconectados. Nisso eu acho que a gente tem uma vantagem com qualquer gringo. Eu acho que a fome cria desejo. A fome é uma... A fome é obviamente metafórica, né? Não estou romantizando a fome real aqui, mas essa fome metafórica, essa escassez, ela é o fundamento da criatividade. Sem dúvida. E quando você tem uma educação voltada para projetos, para uma resolução de um problema ali na frente, contando com inteligência artificial para
te liberar das decisões mais técnicas e você queria fazer aquilo que a inteligência artificial não vai conseguir fazer, que é uma pelo menos não por agora, que é a articulação entre diversos saberes e encontrar o problema certo para resolver. E a gente tem muito problema para resolver nesse Nossa, país. Que não falta, né? Agora, as pessoas têm que querer. Eu falo que querer é quase tudo. Querer é muita coisa. Né? É o desejo, né? O desejo, a vontade, mesmo tendo, né, abundância, como é que eu me coloco a minha energia nessa direção? Por isso que eu acho que, assim, é muito importante educar a elite, é muito importante a gente que circula na elite, ter conversas, né, provocar as conversas e tal. A gente não pode dizer, o capital é mau, os empresários são monstros. Isso não vai levar a gente muito longe. Eu acho que é no diálogo que a gente constrói coisas, né, que vão ajudar o Brasil a prosperar. Maíra Bimoradi. Obrigada. Obrigado, viu? Foi ótimo, querido. Foi Obrigada. incrível. Muito bom. Foi um dos papos mais inteligentes que eu já tive nessa mesa. Que bom. Obrigada. Delicioso, delicioso. Obrigado, viu, por você fazer o que você está fazendo e por sinceramente me trazer um pouquinho de esperança. Que bom. Porque realmente até te perguntei quais eram as escolas de ensino médio, ensino fundamental que tem essa educação voltada por projetos, porque eu acho que é isso que eu quero para minha filha. Se eu puder proporcionar isso para ela, e se eu pudesse recomendar alguma instituição para ela seguir a vida, porque é uma coisa que hoje em dia eu ficava pensando, não sei nem se eu quero que minha filha faça uma universidade, uma faculdade. Agora eu quero que ela faça Leva ela lá para conhecer. Exatamente. Eu pensei nisso. E ela tem tantos projetos, tantas vontades, e a educação formal restringe, poda, né? Sim. Obrigado por isso, viu? Obrigada a você, querido. Foi ótimo. Valeu. Ótimo. Divã de CNPJ, toda segunda-feira aqui no UOL, ou no teu canal de assinatura predileto. Até a próxima semana. UOL.